Juízes, livro de Juízes, né? Juízes é fácil, um pouco difícil, mas é fácil. Meu Deus, aleluia. Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. Oh, Espírito Santo, está aqui, Jesus conosco nesta noite. Pois fica bem pertinho de Ruth. Vamos ler a Aleluia. palavra de Deus. Oh, grande Deus. Juízes, O mestre dos mestres, 6, aleluia. versículos 25 e 26. Aleluia, Jesus. A tua presença é real, Todos acharam? Senhor. A tua E que presença é santa. aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi Aleluia. de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerá em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Glórias a Deus. Podeis assentar. Aleluia, Deus. Eu não sei se vai dar tempo, porque as horas passam muito rápido. Mas eu gostaria nesta noite, com a ajuda do Espírito Santo, que está na minha vida, que está na vida da igreja, de falar a palavra de Deus sobre o tema 4 exigências de Deus. O nosso Deus, ele é muito exigente. É, meu Deus. E aqui nós encontramos que o povo exclusivo de Deus, naquela época, era Israel. E a Bíblia diz que Israel, quando estava ligado no céu, quando estava vivendo uma vida de submissão ao Senhor, a Bíblia diz que Israel prosperava tanto materialmente como espiritualmente. Mas quando o povo deixava o Senhor, deixava de obedecer ao Senhor, a Bíblia diz que agora Deus começava a corrigir. E a Bíblia diz no livro de Hebreus capítulo 12, a Bíblia diz que Deus corrige os seus porque Ele o ama. Aleluia. E é tanto que a Bíblia diz que o povo de Israel, eles plantavam muitos tipos de lavouras. E a Bíblia diz que ali aquela lavoura, em certo sentido, era abençoada. Mas ia ali os midianitas e os amalequitas e saqueava tudo. A Bíblia diz que o povo de Israel tinha muitos animais, mas Deus permitia que os midianitas e os amalequitas fossem ali e pegassem tudo, saqueava tudo. É tanto que a Bíblia diz que Gideão, ele estava no lugar errado, fazendo a coisa certa. Por que no lugar errado? Porque ele estava no lagar. No lagar não era lugar de colher trigo, mas era lugar de espremer uva. Mas a Bíblia diz que ele estava ali por causa dos inimigos, dos midianitas. Mas Deus aqui começa a falar com Gideão, assim como Deus também começa a falar conosco. Deus sempre tem recurso. Deus sempre tem um escape. E agora Deus começa a exigir a Gideão. Eu estava lendo aqui a palavra de Deus e eu comecei a descobrir algumas exigências do nosso Deus. Muitas vezes nós não entendemos o mistério de Deus. Às vezes nós usamos tantos porquês. Verdade, Deus. Glória a Deus. Mas a coisa de Deus muitas vezes é
ministério. Aleluia. E a primeira coisa que Deus fala, a primeira exigência que Deus faz a Gideão, para que o povo de Deus tomasse um rumo, para que o povo de Deus tomasse um escape dos inimigos naquela época, a primeira coisa que Deus exigiu era que Gideão pegasse o segundo bezerro e matasse e oferecesse ao Senhor. E aí eu comecei assim, questionar com Deus, e por que não primeiro? Porque em outros casos, o primogênito é aquele que é escolhido, o primogênito, ele é o principal. Mas aqui Deus manda Gideão pegar o segundo bezerro de 5 anos e sacrificar a ele e oferecer a ele. E se tinha o primeiro, tinha o segundo, lógico que Deus fala que no segundo, e se tinha o segundo, sucessivamente tinha o terceiro, e se tinha o terceiro, tinha um quarto, e se tinha um quarto, tinha o quinto, e assim sucessivamente. Mas por que que agora Deus manda, Deus preocupa naquele momento, como Deus sempre preocupou com seu povo, como Deus sempre preocupou com a sua igreja? E agora eu pergunto, por que Deus não poderia ter mandado pegar o primeiro, ou pegar o terceiro, ou o quarto, e assim sucessivamente? Mas Deus manda pegar o segundo bezerro. E aí eu comecei a pedir o Espírito de Deus uma direção, e Deus começou a falar comigo que o segundo é porque era o melhor. E o que nós podemos entender nesta noite, que Deus, pela sua misericórdia, pela sua bondade, Ele ofereceu para nós, para a igreja, como sacrifício. Não é um bezerro, mas como sacrifício, o melhor. Sabe o que é o melhor? Jesus Cristo, esse que está aqui nessa noite, cheio de poder, cheio de glória, cheio de majestade, cheio de bondade. Ele que está aqui nessa noite. João, que é um texto principal de toda a Bíblia, ou seja, central, não principal, porque todos os versículos são maravilhosos, mas é o texto central de toda a Bíblia, é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu entendi que Deus ofereceu para mim, para você, para a igreja, o melhor. E porque muitas vezes nós queremos dar Deus sobra, queremos dar Deus resto, queremos dar Deus coisa que nem serve para nós. Mas nesta noite Deus está falando: eu quero o melhor da igreja, eu quero o melhor do pastor, eu quero o melhor dos obreiros, eu quero o melhor do ciclo de oração, eu quero o melhor das crianças, eu quero o melhor da mocidade, eu quero o melhor dos adolescentes, eu quero o melhor dos obreiros. Aleluia. O segundo bezerro, eu entendi que o segundo bezerro era o melhor. Deus fala com Gideão, pega o segundo bezerro, pega o melhor e sacrifica e ofereça a mim. Deus nessa noite aqui é o melhor. Lembrando de Abraão, Gênesis capítulo 22, Deus ainda fez questão de falar com Abraão, que era o filho que ele tanto amava. Versículo 1, Deus fala com Abraão: Abraão, pega o teu filho que tu ama, e pega ele e vai ao monte Moriá e sacrifica a mim. Aleluia. Abraão poderia ter dado, que ele tinha outro filho, mas não era o melhor, não era o legítimo. Mas Deus requereu de Abraão o legítimo. Deus só quer o melhor. E nessa noite Deus quer o melhor da igreja. Aleluia. Parece que os irmãos vão escandalizar,
Mas lá no Gama nós tínhamos cachorro de raça. E aquele cachorro, quando dava para ele resto, quando dava para ele coisa azeda, quando dava para ele sobra, sabe o que é que ele fazia? Ele faltava falar, ele cheirava assim. Eu tinha ensinado ele muita coisa. Ele até cumprimentava, levantava, quando eu falava cumprimento, ele levantava a mãozinha e começava a fazer aquele gesto de cumprimento. Mas quando colocava uma comida, resto, sobra, coisa azeda, ele cheirava assim. Ele só não falava porque animal não fala. Sabe o que eu entendi? Que ele, mesmo sendo ele um cão, ele não quis sobra, ele não quis resto, ele não quis coisa azeda. E nesta noite, Deus quer o melhor. A igreja está boa, acabou assim. A igreja tem poder, a igreja está num clima maravilhoso, tá? Mas Deus quer o melhor de nós. Aleluia! O melhor na leitura da Bíblia, o melhor no evangelismo, o melhor na consagração, o melhor no jejum, o melhor na oração, o melhor na oferta, o melhor naquilo que é de Deus. Deus que é o melhor. Aleluia. E para dar o melhor precisamos ter tempo. Aleluia. E para ter tempo precisamos sabermos administrar o tempo. Não sou contra. Mas às vezes alguém tem tempo para ir no cinema, tem tempo para ir no shopping, tem tempo para ir na praça, tem tempo para ir em tanto lugar, e às vezes não tem tempo para oferecer o melhor para Deus. Mas Deus nessa noite está dizendo: minha filha, meu filho, minha igreja, dai-me o melhor nessa noite. Deus que é o melhor. Diga para o teu vizinho que está ao teu lado e diga assim: Deus que é o melhor de ti nesta noite. Não seja Caim não, mas seja nesta noite. Quem era o irmão de Caim? Abel. Não seja Caim, mas seja Abel. Está escrito em Gênesis capítulo 4, 3, 2 até o 4. A Bíblia diz que Caim, parece que eu vejo Caim oferecendo sobra, oferecendo resto para o Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor não recebeu, mas Abel ofereceu o melhor. E nessa noite, Deus que é o melhor, Deus que é o melhor de cada um de nós. Aleluia. Oh, aleluia. Muitas vezes nós lemos a Bíblia, nós não entendemos. Mas quando nós pedimos ajuda do Espírito Santo, me ajuda, eu tenho um discernimento da tua palavra. E o Espírito Santo, que é longânimo, ele começa a nos dar discernimento. E ele me deu discernimento que aqui Deus exigiu o melhor. E nessa noite, Deus que é o melhor de cada um de nós. Deus que é o melhor nessa noite. Glórias a Deus. Romanos capítulo 12 é o que diz a palavra: vamos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis a vossos corpos um sacrifício, ó, qualidade, vivo, santo e agradável ao Senhor. O que você está oferecendo para o Senhor? Tem sido coisa viva? Tem sido coisa santa? Tem sido coisa agradável? Se passou disso e não foi isso, jamais Deus vai receber como sacrifício. Meu Deus. Meu Deus, aleluia. Oh, aleluia. Talvez você não tenha entendido a mensagem, mas começa a entender nesta noite que Deus quer o melhor. Deus quer o melhor. Dá para Ele o melhor. Sim, aleluia. Deus quer o melhor. Segunda exigência de Deus, rapidinho, que aleluia, aleluia. Mas segunda exigência de Deus, sabe o que? Derribar o altar de Baal. Oh, meu Deus. Sabe por que tem crente que não prospera? Está como o povo de Israel. O povo de Israel, muito bem, Deus usa Moisés, tira ali do Egito. Mas sabe o que acontece? Quando Deus falou com Moisés: Moisés, vai lá no Monte Sinai, eu vou te estabelecer
os 10 mandamentos. E a Bíblia diz que foi 40 dias, 40 noites. E agora o povo começa a apertar, né, o irmão de Moisés. E aí sabe o que ele disse, Arão? Sabe o que Arão disse? Então agora começa a tirar as coisas. Começa a tirar as coisas e nós vamos fazer um bezerro. E nós vamos começar a adorar. Que Moisés, acho que ele não volta mais. Sabe o que acontece? Moisés, em certo sentido, ele tipifica também Jesus Cristo. Tem muitos crentes dizendo assim: vamos adorar qualquer coisa. Vamos adorar um cantor famoso. Vamos adorar um pregador famoso. Aquele ali não vai voltar. Jesus não vai voltar. Mas não, Jesus está demorando. Mas Pedro diz na sua segunda carta que ainda que alguns a tempo tardia, mas Deus não retarda não a sua promessa. É mesmo, meu Deus. Assim aconteceu com o povo de Israel. Aleluia. Mas sabe o que acontece? Tudo do Egito são coisas de Baal. E a Bíblia diz que agora que eles brincam, aquelas podequeira, aquela tanto de coisa, era de ouro, mas tinha vindo tudo do Egito. Arão disse: agora começa a tirar. E outra coisa, irmãos, eles carregaram a ter forma do Egito, porque se fez o bezerro de ouro, é porque tinha forma. E aí começou a tirar tudo aquilo ali, começou a derreter, e começou a fazer aquela forma, e agora começou a dizer: agora aqui é o seu Deus. E aquele povo começa a adorar, aleluia, começa a adorar aquilo ali que não presta. Glórias a Deus. É tanto que Deus ficou irado. Deus ficou irado. Ali a Bíblia diz no livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 33. Deus fala com Moisés: Moisés, eu vou matar esse povo que eu tenho te usado para tirar esse povo do Egito. Olha como é que eles estão adorando coisas que é morta, coisa que não fala, que não vê, que não enxerga, que não palpa. Eu vou matar esse povo. Mas a Bíblia diz que agora Moisés começa a interceder: Deus, não faça isso. Se for para fazer isso, risca o meu nome do livro da vida. Mas o que eu quero dizer nesta noite é que a segunda exigência de Deus foi derribar o altar. Não sabia que tem crente que não prospera espiritualmente e nem materialmente, porque ainda carrega um altar, ainda carrega um altar de Baal, ainda tem resto do Egito. A palavra é dura, mas é Deus. Quantos crentes ainda carrega resto do Egito, ainda carrega coisa de Baal? Mas nesta noite Deus está dizendo: derriba o altar de Baal, e eu vou te usar, eu vou te renovar, eu vou fazer coisas extraordinárias. Deixa de adorar coisas que não devem. Tem gente que adora até a roupa, irmão. Sabe o que é isso? Está no altar de Baal. Adora a roupa, adora um cantor, adora um cantor famoso. Que negócio de famoso? Famoso é Jesus. Aí na terra ele não aceitava alguém dizer que ele era famoso, mas famoso é Jesus. Isso aí tudo é pó. Diz a palavra de Deus, diz Salomão, que tudo é pó. É Deus. Deus ainda adora. Ou sabe o que é isso? Precisa derribar o altar de Baal. É porque não temos tempo, mas o altar de Baal tinha idolatria, tinha vingança, tinha contenda, tinha prostituição, tinha adultério, tinha avareza, tinha mentira, tinha ódio, tinha contenda, tinha tanta coisa que faz parte da obra da carne. Tinha ciúme, tinha inveja. Pastor, mas crente tem inveja? Tem crente que tem. A Bíblia diz: Caim também, ele era crente, mas ele teve inveja do seu irmão. Sabe o que é isso? É porque tinha um altar de Baal. Tem crente ciumento. Ciúme não é zelo, não. O único zelo que a Bíblia diz é aquele zelo do Espírito Santo. Quando fala que o Espírito de Deus, ele tem ciúme, esse ciúme é zelo. Mas passou disso aí, é coisa da carne. Está no altar de Baal. Mas nessa noite Deus está dizendo: esse altar de Baal tem que cair por terra. Oh, aleluia. Esse altar de Baal tem que ser desfeito. Oh, aleluia, tem que ser desfeito. Oh, aleluia, rapidamente. Terceiro lugar, terceira exigência de Deus, glórias a Deus. Segundo, derribar o altar de Baal. Terceira exigência de Deus, cortar o bosque. Meu Deus. O que é bosque?
era um pé de árvore. O que é que significa esse bosque? Esse bosque simboliza alguma coisa que está em nosso altar, que está em nosso coração. A Bíblia diz, Paulo diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20 fala, não sabeis vós que sois o templo de Deus. Aleluia. Então Deus nessa noite, Ele quer que tudo caia, que o bosque seja cortado. Em nome de Jesus, aleluia. Sabe o que o escritor falou, o escritor aos Hebreus? Que alguns dizem que foi Paulo que escreveu, outros dizem que foi João, até parece, mas é escritor desconhecido. A Bíblia não fala até hoje, só está na glória, se for necessário, mas nós não vamos querer saber disso não. Tem coisa muito melhor do que saber alguma coisa. Aqui nós não interessa só a coisa mais maravilhosa que Deus tem para nós. Mas a terceira exigência de Deus foi cortar o bosque. O bosque era um pé de árvore, mas levando para o lado espiritual, simboliza alguma coisa que ainda não tem no coração, alguma coisa que precisa tirar, precisa ser cortada. Não é poldar não, não é poldar não. Se poldar, ele vai nascer, talvez até com mais, vai até com mais força. Tem que ser cortado, tem que ser arrancado. Sabe o que o escritor aos Hebreus falou? Em Hebreus 12, versículo 15, diz, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando-vos perturbe, por ela muitos contaminam. Verdade. É ou não é? O bosque não simboliza alguma coisa no coração, tem que ser cortado, tem que ser arrancado. Nós estamos num ponto aqui de ceia. Às vezes tem crente, eu não conheço, mas Jesus, ele é cheio de atributo, e um dos atributos é que ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, na sua presciência, ele sabe o que tem em nosso coração. Se tem alguma coisa que impede de tomar ceia, mas se tem que ser cortado, tem que ser arrancado, não poldado, e com a ajuda do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te ajudar. Ah, mas eu não gosto de fulano, não gosto de fulana. Eu já vi até querendo dizer assim, o meu espírito não combina com o espírito de fulano de tal. Que coisa errada é essa? A Bíblia diz que nós somos muitos, mas se o espírito é o mesmo, diz a palavra de Deus, que negócio é esse de não poder olhar para o seu irmão, de dizer que não combina? Isso é o bosque, tem que ser arrancado nesta noite. Aleluia. Do contrário, está comendo pão, está bebendo um carro, como se fosse comida em casa, que Paulo disse que quem tem fome come em casa, porque é uma comida diferente, não é uma comida espiritual. Mas nessa noite é um culto de ceia, tem que cortar o bosque. Quarto lugar para nós encerrar, é só uma pincelada de cada tópico. Quarta exigência de Deus: edificar um novo altar. Oh, aleluia, edificar, construir. Oh, aleluia, todos os dias, irmão. É verdade, todos os dias nós devemos estar construindo um novo altar, pedindo, Deus, eu quero construir um novo altar na tua presença. Glórias a Deus. E o altar, ele tem que ser cheio de pedra. No Velho Testamento, quando Elias fez aquele grande desafio, e aquele grande desafio tinha as pedras, irmão. Ali tinha muitas coisas que eu não vou entrar em detalhe, porque nós não temos tempo, mas ali eles mandou fazer um rego. Sabe o que simboliza o rego? A vida virada para Jesus. Sabe o que simboliza a água? O poder do Espírito Santo. Sabe o que simboliza a oração, o acesso com Deus? Sabe o que simboliza a lenha? Nós, porque a Bíblia diz que nós somos considerados como lenha. Sabe o que simbolizava as pedras? Simbolizava o coração duro do homem, diz Ezequiel. Sabe o que simbolizava as 12 pedras juntos? Simbolizava as duas portas de Jerusalém, os 12 discípulos, os 12 anos de vida de Jesus. Simbolizava tudo isso aí, irmão. Simbolizava tudo isso aí naquela época.
Mas tinha que colocar todas as pedras. E as pedras para um novo altar. Sabe qual é a pedra principal? Jesus Cristo. Jesus Cristo pode ter todas as pedras, mas se não tiver Jesus no centro de nossa vida, como o direcionador de nossa vida, tudo é em vão, tudo é em vão. Mas nessa noite coloca, Jesus, coloca no centro da minha vida, seja no centro da minha vida como pedra. A Bíblia fala, porque nós não temos tempo de falar, mas Paulo falou sobre pedra, Pedro falou sobre pedra, o salmista falou sobre pedra, a Bíblia diz que Mateus falou sobre pedra, Lucas falou sobre pedra, Marcos falou sobre pedra, são quase todos falou sobre pedra. Que pedra é essa? A pedra de esquina, a pedra rejeitada por muitos, a pedra angular. Mas nesta noite coloca Jesus no centro da tua vida. Não faça negócio sem Ele estiver 100% na tua vida. Aleluia, o altar é a pedra. Glórias a Deus, amigo. Não foi isso em Mateus 16, versículo 20, quando Jesus diz para Pedro, quem é que tu pensa que eu sou? Ele perguntou os discípulos, um disse que era Jeremias, outro disse que era outro. Aí Pedro disse, olha, tu é o Filho de Deus. Aí Jesus, em outras palavras, começou a elogiar Pedro, e Jesus disse, Pedro, só que tem uma coisa, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu sou a pedra principal. A minha igreja, Pedro, você é fagulha, você é pedrinha pequena, a igreja é pedrinha pequena, mas a igreja principal, a pedra principal é Jesus, Ele é a pedra principal. É por isso que no altar tem que colocar a pedra principal, que é Jesus. É rapidinho, mas eles contam que lá, quando foi para construir, ele construía com o tempo, até casa, especialmente o templo. Eles iam a algum lugar que tinha aquelas rochedas, aquelas pedras, e pegavam, começavam a escolher aquelas pedras, e aquelas pedras tinham que ser aprovadas. A Bíblia diz que Jesus, como pedra, 100% da nossa vida, ele foi aprovado. Ele foi provado, mas ele foi aprovado também. E ali eles pegavam aquelas pedras, sabe? A primeira coisa que eles colocavam era fogo naquelas pedras. Começavam a colocar, eram muitas pedras, eles começavam a colocar fogo. Jesus foi provado, prova de fogo. E nosso altar, muitas vezes nós somos provados também, prova de fogo. Mas Jesus, Ele é a pedra principal, Ele é a pedra do nosso altar. E a Bíblia diz que, ou seja, o testemunho diz que eles colocavam fogo. Depois, sabe o que eles faziam? Enquanto estava quente, jogava água ali naquela pedra, aquela pedra quente. Se aquela pedra rachasse, não era a pedra aprovada, não era a pedra principal. Se rachasse, não se via. Mas aquela pedra que eles colocavam fogo, eles colocavam água e não rachava, era a pedra principal. E outra coisa que eles faziam, eles pegavam uma marreta e começavam a bater naquela pedra, O texto que nós lemos, isso aconteceu com Jesus. Eles começaram a bater em Jesus, mas Jesus foi aprovado, para que a igreja fosse aprovada, para que a igreja construísse um novo altar e tivesse essa pedra principal que é Jesus. 100% em nossa vida. Segunda pedra, rapidamente, é a pedra do amor, irmão. A Bíblia diz em Mateus 24, versículo 13 é aquele que perseverar até o final. 12 diz assim: por se aumentar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos esfriaria. Aleluia. Mas nós louvamos a Deus. O pastor estava até falando, com todas as nossas limitações, com todas as nossas fraquezas, eu creio que tem a pedra do amor. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13: ainda que eu falo todos os idiomas, todas as línguas, a língua dos anjos, mas se eu não tivesse amor, eu seria como metal que soa, ou como metal, ou como um sino que tire, coisa sem sentido. Mas nesta noite Deus está dizendo: continua amando um ao outro, coloca a pedra do amor para construir o altar. Tem que ter essa pedra, é a pedra do amor. Aleluia. Terceira pedra, sabe que pedra é essa? A terceira, a pedra da adoração. Oh, aleluia, nós estamos na casa de Deus. João capítulo
4, versículo 23, diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade e em espírito. Lembrando, eu sempre faço referência em Jó, lembrando de Jó, os irmãos sabem muito, eu já até falei isso, e os irmãos que lêem a Bíblia sabem, era o homem mais rico ali da cidade de Uz, ali na cidade do Oriente, e a Bíblia diz que ele tinha 10 filhos, 7 filhas, ou 7 filhos e 3 filhas, e a Bíblia diz que agora ele perde tudo. Ele tinha 7.000 ovelhas, ele tinha 3.000 camelos, ele tinha 500 jumentas, ele tinha 500 juntas de boi. Agora diz a Bíblia que ele começa a perder tudo, mas no capítulo 1, o versículo 20, a Bíblia diz que ele rapa a cabeça, rasga o manto, não era desespero como muito crente não, e a Bíblia diz que ele começa a adorar o Senhor, e ele diz: o Senhor me deu, o Senhor tira, o Senhor é dono de tudo. Parece que eu vejo ele dizendo ali, o Salmo 24, do Senhor, a terra do Senhor e a sua plenitude, tudo é do Senhor, aleluia. Então nessa noite não fica pegado, não fica agarrado com alguma coisa não, mas adora o Senhor, coloca a pedra da adoração. Oh, aleluia, já que eu paro daqui a pouquinho, eu tenho poucos minutos, glórias a Deus, mas eu creio que Deus está nesse negócio, Deus está falando conosco, aleluia. Eu não tenho para preparar essa mensagem, uma dor de cabeça, irmão, parece que não era para pregar a palavra de Deus, mas quando eu cheguei aqui no altar, cheguei aqui no púlpito, Deus curou a minha dor de cabeça. Sabe por quê? Porque eu já coloquei a pedra na adoração, eu comecei a adorar o Senhor. Está difícil, tem provação, tem muita coisa te perturbando, começa a adorar o Senhor, coloca a pedra da adoração do Senhor nesta noite. Quarta pedra, a pedra da paciência, irmão. Tem crente que é um desespero, irmão. Deus manda ele ficar no Salmo 40, ele pula para o Salmo 70, aleluia. Deus manda ele aquietar, como diz o Salmo 46, aleluia. Ele não aquieta, mas nesta noite é a pedra da paciência, como diz o salmista, Salmo 40, esperei com paciência do Senhor, e o Senhor se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Não desespere, não precipita nessa noite, fica em Eclesiastes capítulo 3, há tempo para tudo, vai chegar o tempo, vai chegar a hora, vai chegar o momento de você cantar o hino da vitória. Eu não sei se os irmãos estão sentindo o que eu estou sentindo nesta noite. Eu vou parar, eu estou sentindo uma coisa tão gostosa, é a presença. Os verdadeiros adoradores está aqui, aquele que tem paciência, aquele que coloca a pedra da paciência. Ele não desespera, mas ele espera somente no Senhor. Outra pedra, não vou por sequência, que nós não temos tempo. Outra pedra, sabe qual é a pedra? A pedra da obediência. Eu disse no texto que nós lemos, quando a igreja naquela época obedecia, ia tudo bem, mas quando desobedecia, Deus permitia que os inimigos saqueassem tudo ali. Mas nesta noite, se você tem obedecido alguma coisa, se o Espírito de Deus tem mandado, vai, você tem ficado. Se o Espírito de Deus tem mandado, fica, você tem ido. Mas nesta noite entenda, a mensagem começa a obedecer. 1 Samuel 15, 22, a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia. Em Josué 24, capítulo 24, versículo 24, eles disseram: ouviremos a tua palavra e obedeceremos, ouviremos a tua voz e obedeceremos. Então nesta noite é Deus que está falando, é Deus que está falando. Deus, não vamos ver o que Deus vai fazer nesta noite ainda. Glórias a Deus. Estou sendo bem rapidinho saudando aqui, porque nós não temos tempo. Outra pedra também é a pedra da mansidão. A Bíblia diz que nós temos que aprender com Jesus. A primeira parte, em Mateus 11, versículo 29, diz assim: aprendei de mim que sou manso. Aleluia. Aleluia. Olha quantas
os crentes gritam com o marido, a esposa grita com o marido grita com a esposa, e tanta coisa. Eu sou assim mesmo, ninguém me muda. Que coisa, ninguém muda? Não muda, mas controla. Tem que ter o temperamento, tem que ter a pedra da mansidão. Aleluia. Tem crente que acha que todo mundo tem que ser igual. O pregador falou ontem, parece, e eu estava ouvindo uma mensagem, que cada um é diferente, irmãos. Nem os dedos são iguais, cada um é diferente. Então Deus não muda o temperamento, mas o crente controla. Se ele é bravo, ele controla. Irmão, não lembra de Pedro? Pedro tudo era na espada, mas de repente ele mudou na sua segunda fase. Ele começa a controlar, e nesta noite coloca a pedra da mansidão. Outra pedra, a pedra da humildade. Vamos terminar rapidamente, não vai dar tempo, eu nem concluir. Mas a pedra da humildade, irmão. A Bíblia diz em Joel, capítulo 2, versículo 13: não rasgai, outra vez, não rasgai as vossas vestes, mas rasgai o vosso coração. 1 Pedro 5, 6: humilhai debaixo da potente mão do Senhor, para que no tempo certo Ele vos exalte. Tiago, capítulo 4, versículo 10, diz: humilhai perante o Senhor, debaixo do Senhor, da mão do Senhor, aleluia, para que Ele te exalte. Então nesta noite, a pedra da humilhação, nós já vamos terminar, mas tem outra pedra. A pedra de quê? A pedra da pureza. Aleluia. O que é ser puro? Ser puro quer dizer sem mistura, sem alteração. Irmãos, nós estamos vivendo, eu estava até comentando com o irmão, e ele estava dizendo que não está fácil lá em São Paulo. Sabe por quê? É por causa da mistura, é por causa da alteração. Tem alterado, tem misturado. Não é evangelho de qualquer jeito, não é evangelho fácil, mas nós louvamos a Deus, porque Deus tem nos dado graça, e nós temos colocado a pedra da pureza. Jesus está voltando, e a palavra diz em 1 João, capítulo 3, versículo 3, diz que quem tem essa esperança purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Ele quem? Jesus. A igreja tem que ser pura, o céu é puro, as ruas de ouro são puras, tudo tem que ser puro. Vamos colocar de pé, que não dá tempo eu concluir. Glórias a Deus, aleluia. Nós vamos colocar de pé nesta noite. Construção do altar, união. Salmo 33, versículo 3. É na união que Deus começa a derramar. Sabe por que até aqui, graças a Deus, tem unido? E sabe por que Deus tem derramado seu óleo? Porque a igreja está unida. Deixa de desunir para ver se acaba o óleo. Mas vou falar nessa noite, nós vamos terminar, nós não estamos tempo. Mas a pedra da comunhão. Nós estamos num culto de ceia. Ceia tem que haver comunhão. Comunhão. A Bíblia diz em 1 Coríntios 1, versículo 9: fiel quem é Deus, que nos chamou para a comunhão de quem? De seu Filho. 1 João 1, versículo 3. A Bíblia diz que a comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Mas se eu não tiver em comunhão, se eu tiver comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, está muito bem. Não está não, tem que ter comunhão com os irmãos. 1 João, versículo 7, se não é condicional, se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, e se temos comunhão uns com os outros, o que acontece? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não sabia que na Bíblia tem muitos personagens que na tipologia é o tipo da igreja. A Bíblia fala de Enoque, Gênesis capítulo 4, se não me engano, versículo 25. Vamos ver se é isso. É só para encerrar. Nós não podemos falar errado, tem que confirmar. 4, versículo 25, vamos ver se é Enoque, não, 5, versículo 24, talvez. Vamos ver aqui direitinho. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Sabe qual é a igreja que vai subir? É a igreja que estiver em comunhão
com o seu irmão. Não adianta dizer, eu estou em comunhão com o Espírito Santo, eu estou em comunhão com o Pai, estou em comunhão com Jesus, mas às vezes não pode olhar para o seu irmão. Irmãos, comunhão é ter tudo em comum, é você estar no mesmo barco, é você passar pela mesma porta, é você estar no mesmo caminho, é você andar com seu irmão, ou sem nenhuma diferença. É você andar com Jesus como andou Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Jesus. Será que estamos andando com Jesus? Sim. Vamos orar nesta noite. Aí eu já passo para ele ler. É só ler, nós vamos lavar as mãos, né? Mas, em último lugar, seus irmãos